Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. De espanhol, alguma coisa parecida com o português. Eles falam o português. Perfeito? Segundo tema, 2 treinadores brasileiros foram treinadores de seleção em Portugal. Sim. E foram bem pra caramba em Portugal com seleção. Mas a nossa Nós temos um primeiro treinador com destaque do futebol brasileiro para chegar e sonhar com conquista de campeonato. O brasileiro já ganhou. Sonhar com a conquista da Libertadores da América. E por que não a Libertadores? Eu não acho que o jogo com o Liverpool é outro problema se for campeão da Libertadores. Mas ganhar a Libertadores da América, isso dá um brilho diferente. E quando você tem esse brilho diferente, você tem muita gente com antipatia por isso. Primeiro, porque tem ciúme. Mas ciúme de homem é a pior coisa que tem no mundo. Não tem coisa pior no mundo do que ciúme de homem. Ciúme de homem é a pior coisa no mundo. Então, se 14, 15 brasileiros foram para Portugal e foram bem recebidos, e todos eles dizem que foram, eu conheço boa parte deles. Aqui vem 2, 3, 4 treinadores portugueses. Acho que há uma disparidade nessa coisa. Peraí. Deixa o Carlos Alberto falar. Tá, Carlos Alberto. Ele jogou lá também. Carlos Alberto, o Jorge Jesus incomoda os outros treinadores porque é português ou porque tá fazendo essa loucura com o time do Flamengo, ou os dois? Na minha opinião, os dois, porque assim, primeiro boa noite a galera de casa, meus amigos Quase teu tchau, né? Eu já tava até pensando aqui, meu coração, minha alma quase saiu do meu corpo aqui, né? Mas enfim, eu acho que pelos dois, porque assim, o trabalho que ele faz é muito bom. Aí como o Ricardo falou que também não é só a grana, eu vou recordar vocês em 2005, quando o Passarella chegou naquele Corinthians nosso, também tinha muito dinheiro, né? E ele não conseguiu desenvolver. E muitos treinadores queriam a cabeça do Passarella. Não sei se você lembra. Mas não tinha esse preconceito. Concordo, mas assim... Não tinha essa polarização. Tem o dedo do cara também, né? Eu no início, quando ele chegou aqui, eu fui um dos que critiquei ele. Hoje, eu me rendo totalmente ao trabalho dele e eu vejo até como ele esbraveja na beira do campo hoje. Alguns falam que é de forma exacerbada. Se é ou não, eu sei que ele está tentando manter um pouco da concentração. Porque é difícil. Se você pegar o time do Flamengo, tem uma galera muito jovem, experiente, mas é muito jovem. E o jovem, em algum momento, ele pode desconcentrar. Então, ele tá sempre ali cobrando. Você viu ele no Benfica como treinador? Vi. Ele era isso aí. Eu sei, eu acompanho no esporte, ele era isso aí, não está inventando. Então, assim... Ele era isso aí. Às vezes até pior, né? Porque às vezes ele se metia em confusão. Não, pode falar, é verdade. Não consigo falar hoje. Não consegue. Então, e assim, o Zinho tá impossível. Eu tô calmo, que eu tomo meu remédio da pressão, tô tranquilo. E assim, falar dessa comparação que ele fez com os treinadores brasileiros, tu jogou em Portugal, você sabe, os portugueses recebem a gente muito bem. Eu acho, assim, uma entrevista muito da alma, né? Porque realmente o cara tá de saco cheio do que ele tá ouvindo. E me preocupa muito, tá? Porque ele sabe que, assim, o futebol a gente sabe que é difícil você ter 2 anos de muito sucesso. Vai que ele pensa, pô, vou ganhar os títulos que tiver agora, vou ficar na história do Flamengo, que eu não aguento mais tanta porrada, tanta pancada, e ele fica na história do Flamengo. Não, então, mas assim, tem que ficar pelo menos até o meio do ano. E se ele tiver uma continuidade, não, ele tem um direito de sair. Não, tem em dezembro. E se ele, na minha opinião, tiver continuidade no trabalho de, sei lá, 1 ou mais 2 anos, ele pode ser o maior treinador da história do Flamengo. Eu nem terminei, eu comecei a falar, eu ouvi toda... Não, o Zinho não. Na realidade é o seguinte, gente, o cara chegou, tá fazendo um belo papel. Quando o Renato fala, o Grêmio 3 anos, Renato, eu sou teu fã, eu tenho falado que você é o cara da seleção. Um dia pode chegar a tua vez. Agora tem uma coisa, o que esse cara fez não foi em 3 anos, foi em 4 meses. Foi em 5 meses. Ele não teve direito, o único título que ele teve direito foi a Copa do Brasil, chegando aí, perderam pro Atlético, o Atlético jogou muito bem, ok. E o Campeonato Brasileiro, Libertadores, talvez o Mundial. Então ele está lutando por tudo o que ele conquistou também com os jogadores dentro de campo, trabalhando, lutando. Então é um trabalho maravilhoso. Quantas vezes eu falei do Vanderlei Luxemburgo quando tinha aquele belo time e quando fez o time do Palmeiras. Tinha uma qualidade excelente, mas tem que ter a mão do treinador, a maneira de jogar. E o Flamengo tem, gente. Tem jogadores que ninguém acreditava. A verdade é essa. Vai dizer que o Arrascaeta era o melhor jogador do Cruzeiro quando o Flamengo contratou? Não era. Você vai dizer que o Gerson já jogou aonde na Europa? Não era titular. Colocou como segundo volante. A chegada do Mari, a maneira do Flamengo jogar.
A chegada do Rodrigo Caio, os dois laterais. Ele é muito bom, Ricardo. Mas eu sei, mas onde eu tiro isso é o seguinte, é algumas declarações, quando você fala do Flamengo, se fala com ódio do Jorge. Fala sim, PVC. Não, eu já não vejo ódio, não. Não é ódio, mas é uma revolta. E o cara não tem falado dos treinadores brasileiros. Carlos Alberto, o cara tem feito o seu trabalho. Ô, Ricardo, posso A gente tem bons treinadores. Um exemplo o Renato disso é um deles. O Thiago é um deles, do Atlético. Ô, Ricardo, só uma observação. Ele não tem falado agora, porque tem aquela entrevista do ano passado que ele falou dos técnicos brasileiros. Sim, mas aí é uma coisa que às vezes você fala pra trás, é um erro. Você pode ser. Desculpa, tudo bem, acontece. Eu acho que não tem santinho nessa história. Não tem. Todo mundo fala o que quer e se cada você um paga pegar pelo muitos que fala. críticos do Neymar também, você vê que a Neymar queria estar no lugar dele. A gente queria ocupar aquela posição. Então, assim, treinador do Flamengo, num bom momento, cara, ele é invejado. Ano passado, quando o Palmeiras estava ganhando, todo mundo quer estar no Brasileiro, agora, ninguém desceu o pau no Filipão. Agora, pergunta para todos esses treinadores que... Todos os anos anteriores. Não, esses treinadores que criticam, vocês não queriam estar no Flamengo hoje? Ano passado, o Palmeiras foi indo. Eu não vi ninguém criticar o Filipão. Então vamos lá, eu vou voltar pro meu tom. Quer falar assim? A gente não está deixando você falar. Não, depois eu completo também. Eu acho que tem um incômodo. É claro que tem. É óbvio que tem. Eu só acho que esse incômodo... Não pode ser recalque. O incômodo, na minha opinião, é um incômodo com a polarização. Por isso que eu disse pro Pascoal que é por nós. Claro que o Pascoal não fez isso e nem eu fiz. Mas está se fazendo uma polarização. Eu também não fiz isso. Não, você falou nós, PVC, nós estamos entendendo, mas aí ninguém fez aqui, nós estamos lá fora, né? Eu me incluo, então. Nós, imprensa, eu estou me incluindo, criamos um fato para dizer que os técnicos brasileiros são uma lástima e os estrangeiros são bons. E, na minha opinião, o incômodo que existe dos técnicos, e também motivado por perguntas, porque a gente vê a resposta do Jorge Jesus, mas não vê a pergunta da coletiva. A pergunta, pela enésima vez, é sobre como os técnicos brasileiros se comportam em relação aos estrangeiros. Que é a história do futebol brasileiro. Assim como o Jorge Jesus tem toda a razão de dizer que Marinho Pérez, Abel Braga, Paulo Autuori passaram por Otto Glória, Filipão passaram por Portugal, aqui passou o Cândido de Oliveira, que era português, aqui passou o Bela Gutmann, que era húngaro, aqui passou nos anos 80, para não ficar só nos 50, o Juan Mujica, que era uruguaio, o antecessor do Mano Menezes no Grêmio treinador era o De Leon. Quando o Passarella veio para cá, que o Carlos Alberto lembrou, não havia essa polarização. Então não havia essa... Até nenhum treinador, mas nenhum treinador estrangeiro conseguiu o que ele conseguiu. Não vou falar do Filippo Nunes. Estou falando, se você pegar... 4 meses. Em 4 meses. Conseguiu. Ele pode ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial. Desculpa, Ricardo. Peraí, qual treinador nos últimos 30 anos... 30 anos. Fez estrangeiro... 4 meses. O que o Jorge Jesus está fazendo no Flamengo em 4 meses. Você colocou o ingrediente dos 30 anos. Eu ia falar Filippo Nunes, Bela Gutmann, Freitas Solis. Eu acabei de falar nos últimos 30 anos. Não, você acabou de falar dos últimos 30 anos. Estrangeiro tem pouca história nos últimos 30 anos. Aqui passaram, nos últimos 10 anos, passaram Miguel Ángel Portugal, espanhol, Paulo Bento, português, Jorge Fossati, uruguaio. Ninguém fez um trabalho que nem o Jorge Jesus está fazendo. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Aí é que eu vou voltar a dizer. O incômodo não está com o Jorge Jesus. O incômodo está contra nós. Porque quem criou a polarização foi a imprensa. A história do futebol brasileiro convive o técnico estrangeiro com o brasileiro. Vou divergir de você. A mesma imprensa que às vezes dá muito mais crédito ao contrário, o treinador estrangeiro do que pro brasileiro. Olha aqui, o Joel Santana com a prancheta, a mídia tirava sarro, fazia zoeira, tirava onda. O Osório com a canetinha azul e vermelha. Você divergiu de mim? Que sacada legal do cara. Mas o que você divergiu de mim? O Rueda largou o Flamengo na mão? Fazendo a programação do ano? Foi embora. PT, saudações. Eu não vi ninguém falar, pô, se é o Luxemburgo também que larga, aí, mercenário, só pensa em... também tem o outro lado. Por isso que eu não vejo ter essa polarização para um lado só. O que você divergiu de mim? Tudo.
Tudo? Tudo. Então me explica. Eu tô acabando de explicar. Você falou Você acha que a imprensa não criou a polarização. Os técnicos brasileiros a mesma imprensa... Peraí. Não são. Essa polarização... Todos não. Não são. Todos não. Discordo. Todos os treinadores não são lástima, Ninguém não. na imprensa disse os técnicos brasileiros são ruins e os técnicos estrangeiros Sim, a mesma imprensa brasileira que quando vê um treinador estrangeiro babava um ovo pro estrangeiro e não dava o mesmo crédito pro brasileiro. Quem babava ovo? A imprensa. Eu tô acabando de falar. O Osório chegou aí com canetinha azul e vermelha e falou, pô, que gênio, olha que sacada. O João... Então, mas é o contrário. Não tá criticando o estrangeiro. Não, mas o que eu tô dizendo, você entendeu? É tudo errado que eu falei. Eu entendi, então. Eu falei o seguinte, o que nós fizemos recentemente foi tratar os estrangeiros como ótimos e os brasileiros como uma lástima. Existe essa polarizaçãozinho? Não, eu acho que assim, o que o PVC está querendo dizer é o seguinte, que esse elogio merecido para o Jorge Jesus, de todos nós, e eu estou elogiando muito o Jorge Jesus, porque ele merece, pelo que ele está fazendo com o Flamengo em pouco tempo. Faz com que, eu já ouvi também esses comentários, parece que todos os treinadores brasileiros estão ultrapassados novamente. Foi quando aconteceu o 7-1, que parecia que todos os treinadores brasileiros eram horríveis. A gente tem que conviver. Então, não é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus está na dele, fazendo o trabalho dele, humilde, trazendo coisas novas, boas. E eu acho que os treinadores brasileiros não estão com ciúme disso. Ou dando declarações, alguns, né? Eu vou chegar no ponto do que ele mandou o recado ali. Ele não falou o nome, mas eu posso falar o nome aqui. Eu acho que essa coisa da imprensa, não estou falando que é o Quesada, o Pascoal, o PVC, mas eu já vi o pessoal da imprensa falando assim, o Jorge Jesus está trazendo um conceito para que os treinadores brasileiros aprendam. E esse sarrafo que todo mundo fala que está lá em cima, essa diferença do que ele está fazendo, os treinadores brasileiros saírem da mesmice. Eu já escutei isso. E ele é melhor do que a média internacional. Eu já escutei isso. E o Jorge Jesus é melhor do que a média dos estrangeiros. Então, que diz o Pedro Bolsas lá. O que eu quero dizer é o seguinte. E para quem foi o recado que você falou que ele não podia falar? Ele falou pro Joel Santana. O Joel Santana deu uma declaração. O Joel, sim, ele tem razão. Ele foi e falou. O Joel falou que eu não vi. Quando ele falou agora, tem treinador que está aposentado e tudo, é nítido que foi pro Joel Santana. O que o Joel falou dele? Disse que, ele chegou agora. Em 4 meses e não inventa o futebol. Ele não inventou nada. Assim, o estilo do Joel, que acho que o Jorge Jesus não precisava, né, polemizar isso. Mas realmente o Joel Santana deu essa entrevista. Pelo menos estava um aspas que eu li até aqui no nosso site. Então, o Joel pode até falar, eu não falei nada disso, tudo. Estava um aspas aqui nos sites do Fox Sports. Então, para mim, aquela resposta é. E o Renato Gaúcho, ele também falou. O Jorge Jesus só ganhou 3 títulos. Com a idade que tem. Falou, deu uma entrevista falando disso. Que ele não tinha. Tanto é que o Jorge Jesus deu uma resposta, não, eu tenho 13 títulos, 14, numerou. Houve uma troca de elogios, sem dúvida. E ele ganhando no Renato esse último jogo. Agora eu acho o seguinte, cara, isso não leva a nada. Não leva a nada. Eu acho que assim, nós